Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo no canal. Hoje vai ser aqui o segundo vídeo da série Aprenda a Programar do Zero com a Godot. E antes de tudo, deixa aquele like que ajuda bastante o canal e vamos lá. E o conteúdo do vídeo de hoje vai ser criar uma cena, criar um jogador básico e vou passar por alguns termos em inglês novamente. Bom, e para vocês acompanharem esse vídeo, vai ser interessante vocês baixarem esse pack, esses assets, que nada mais é do que um conjunto de imagens. É só acessar esse link aqui que eu vou deixar na descrição. E é só clicar em download e fazer o download do arquivo que vai conter todas essas imagens aqui para a gente poder trabalhar. E aí pode clicar aqui, continue without donating e pronto. Eu abri o arquivo e dentro da pasta principal vai ter tudo isso daqui. O que interessa para a gente são tiles. Dentro do tiles vamos ter tudo isso daqui. Dentro dessa pasta aqui, ó, characters. A gente vai poder escolher um jogador. Então vamos fazer o seguinte, eu vou abrir a Godot em um novo projeto. Aqui eu abri a Godot, esses são meus projetos. Eu vou dar um new project, vou chamar ele de Basic Player, vou criar um folder e criei. Eu vou colocar aqui no 2D de novo e vou fazer o seguinte. Como eu disse no último vídeo, os nós vão compor o jogo. Então eu vou fazer dois nós nesse vídeo. Um nó vai ser a cena. A cena pode ser uma tela inicial do jogo, pode ser uma fase do jogo. Então vamos lá, para criar a cena, eu vou clicar aqui ó, em cena 2D, no atalho. E com isso eu vou criar um nó root, um nó raiz. Que dentro dele vão ter meus outros nós. E tá vendo que aqui tá unsaved e esse asterisco? Eu preciso salvar isso, senão eu vou perder todo o meu trabalho. Para isso a gente vai apertar Command S ou Ctrl S, para quem tem Windows. Eu vou dar um nome e vou salvar. Porém, tá vendo que veio Node 2D aqui? Porque ele pegou o nome padrão. Então vamos dar um cancelar. Se eu clicar duas vezes aqui, eu posso colocar o nome que eu quiser. Eu vou colocar aqui, ó, cena 1 em inglês. Então, Command S, atalho é sempre importante. Ter rapidez é uma ferramenta muito importante de um programador. E vou salvar. Vocês viram que aqui apareceu uma cena 1, foi o que eu acabei de salvar? .tscn. Isso daqui é um ícone. E aqui é a pasta raiz do nosso projeto, tá? Tudo que vai ficar aqui dentro. Então, essa área aqui do canto esquerdo inferior é como se fosse o File Manager do Windows ou do Mac. Bom, por enquanto a cena não vai ficar assim. É só um nó para eu poder colocar o meu player dentro. E eu vou colocar agora o meu player. Para isso, a gente vai entrar aqui no segundo passo. Bom, e aí agora a parte importante é a criação do segundo nó. A criação do segundo nó é feita da seguinte forma. A gente vem aqui, ó, Add Scene. E ao invés da gente adicionar numa cena, a gente vai adicionar um nó. Tá vendo? Outro nó. É a mesma coisa que clicar aqui. Tanto que é o mesmo símbolo, tá vendo? Então eu vou clicar aqui. A gente pode filtrar aqui para não perder muito tempo. Né? Eu já sei que está aqui dentro de Canvas Item, Collision, Physics e aqui. Né? Então assim, a gente pode filtrar pelo nome que a gente quer. Então eu coloquei char e já apareceu, ó, Character Body 2D. Isso é um nó de jogador pronto, como eu disse no último vídeo. E aí a gente clica duas vezes. Pronto. Aí ele apareceu aqui, ó, Character Body 2D. Primeiro eu vou dar um nome, eu vou chamar ele de Player. E aí eu vou dar um Command S e vou salvar. Aí vocês podem se perguntar, nossa, mas por que você não adicionou nessa aba aqui, fez um maisinho aqui e adicionou um Player? Certo? E a resposta é simples. Eu separei as responsabilidades. Isso em programação é muito importante, a gente separar os objetos e suas responsabilidades. Aqui eu estou adicionando na cena 1 o Character Body 2D. Se eu salvar isso daqui, esse arquivo aqui, ó, cena 1, ele vai ter um nó de cena, que é o cena 1, e dentro dele vai ter o jogador também. E se eu quiser reutilizar esse jogador em outras cenas, eu não vou conseguir reutilizar, porque ele está atrelado, né? Ele faz parte da cena. Não faz sentido adicionar a cena 1 na cena 2. Então esse é o motivo de eu ter adicionado separado. Então eu vou deletar aqui. E vamos lá, vou dar um Command S e tem aqui o meu jogador. E vocês podem notar que tem esse warning aqui, esse aviso, falando, ó, não tem shape, não pode, então ele não pode colidir ou interagir com outros objetos. Mas vamos lá, primeiro de tudo, eu adicionei o nó, mas eu não tenho nada visual. Então agora eu vou explicar o que é um sprite. O sprite é um nó, né, como vocês já imaginavam, e ele é responsável por ter o visual, né? Ele vai ser responsável por carregar a imagem que a gente baixou naquele packzinho, que são essas imagens aqui. Então o sprite vai ser responsável por ter
essas imagens, ou uma, ou duas, ou mais, tá? Eu vou começar com uma só. E aí vamos adicionar então um sprite. Agora sim eu vou adicionar um sprite dentro do player, porque o player é responsável pelo seu próprio visual, certo? Assim, se eu quiser duplicar o meu player, eu tenho que duplicar o visual. Então, nesse caso, faz sentido adicionar um nó aqui. Então, vamos lá. Vou adicionar um nó e eu já sei que chama Sprite 2D. Eu também tenho a opção de Animated Sprite, mas vamos aos poucos, né? Adicionei. E aí, ó, tá vendo? Fez uma árvore de nós aqui, ó, que eu posso colapsar ou não. E aqui eu posso deixar Sprite 2D, não tem problema. E agora sim eu tenho que colocar o visual dentro dele. Eu tenho a opção de colocar uma imagem. Aonde? Aqui na direita. Vocês podem reparar, se eu clicar e selecionar Player, abre as propriedades do Character Body 2D. E se eu clicar no Sprite, abre as propriedades do Sprite. E aqui dentro, a primeira coisa é isso que eu quero. Uma textura. A textura é responsável por desenhar o visual do sprite, que é o nó que eu tô aqui. E tá vendo? Tá empty. E aí eu tenho várias opções e o que eu vou usar é Quick Load ou Load. Eu vou carregar uma imagem aqui. Mas eu não tenho essa imagem ainda, né? Assim como esse ícone tá aqui, eu preciso de uma imagem, né, que é a imagem que eu baixei. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar e arrastar a imagem que eu quero para cá. Então abrir aqui, um do lado do outro, eu vou clicar nele e vou arrastar para cá. E assim que eu soltar, ele aparece aqui. Pronto, eu já tenho a minha imagem aqui. E aí, da mesma forma, é clicar e arrastar para esse quadrado aqui, ó, tá vendo? Então, se eu clicar aqui e arrastar para cá, ó, ele até ficou azulzinho. E aqui, ó, ele deixa eu arrastar, aqui ele não deixa. Então, posso arrastar para cá e ele apareceu aqui, ó. E olha que mágico, a gente tem ele aqui. Ele tá meio embaçado, mas no próximo vídeo a gente arruma isso daqui. Por enquanto vamos focar no sprite. Então, olha, eu tenho o visual. Olha só que legal. Eu tenho um nó que é um player. Dentro do nó player tem um nó sprite, que é responsável pela essa imagem que eu acabei de arrastar aqui. E aí ele tem um visual, mas ele não tem um corpo. Eu preciso de um nó que vai ser responsável por dar os limites do player, tá? Vamos pensar assim, eu sou uma pessoa, ele é como se fosse uma pessoa, e os limites dele físico, né, que é braço, perna e cabeça, precisa de um nó para ser responsável por isso. Então vamos fazer aqui, né, um contorno visual que vai falar, olha, fisicamente, o seu jogador tem esses limites. Então mais um nó para a gente fazer isso. Então vamos lá. Aí tem que clicar no player, tá? Se eu adicionar um nó dentro do corpo, vai ficar errado. O certo é adicionar no player. Então, ó, clica no player, clica no maisinho, e aí a gente vai adicionar um shape, é uma forma, tá? E vamos adicionar esse aqui mesmo, ó, Collision Shape 2D. Ó, e aí ele apareceu aqui, o warning saiu daqui e foi para baixo. Fala, pô, quase, né? Foi quase. E aí a única coisa ele precisa de um desenho. Foi o que eu acabei de falar. Você adicionou, mas ainda não desenhou na tela os limites, tá? Então vamos desenhar os limites. E aí de novo, ó, clico em cima do Collision Shape, vai aparecer as propriedades do Collision Shape. E aqui, de novo, a primeira propriedade mais importante, o Shape. Ó, tá empty. Aí, última pergunta que vocês podem se fazer nossa, agora eu vou ter que baixar uma imagem e colocar aqui o Shape, tem que baixar uma imagem desse formato. Não, a gente vai desenhar literalmente na mão usando o Agudo, tá? Isso é responsabilidade do motor gráfico, da engine. Então ela vai ser responsável por desenhar. É uma coisa que não vai aparecer na tela. Esse corpo, ele só serve para o programa, né, para o compilador, para todo, na verdade, para o motor gráfico ter noção e fazer a lógica em cima dele. Então isso aqui a gente desenha na mão, aqui usando esse software, que é, né, usando o Agudo. E aí eu vou aqui, ó, vou adicionar, vou clicar aqui em cima e vou adicionar o que eu quiser. Pode ser um círculo, pode ser um retângulo, pode ser esse aqui, ó, cápsula. Gostei da cápsula, vou adicionar a cápsula. Não precisa ser tão perfeito por enquanto, é só uma coisa mais simples. Não precisa ser perfeito e a gente não vê isso no jogo, né? O jogador, né? Dentro do jogo não vamos ver esse círculo aqui. E tá feito esse nosso jogador, tá vendo? Tá com asterisco aqui, significa você não salvou as alterações, então vou dar um Command S, salvou as alterações. E aí o último passo vai ser adicionar esse player dentro desse nó. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar aqui, ó, nessa correntinha e vai adicionar, tá?
Qual que é a diferença? O mais ele adiciona os nós já pré-fabricados da Godot. E esse aqui a gente adiciona os nós que nós criamos. Então assim, eu criei, eu vou adicionar aqui. E ele já até pega e filtra todas as cenas que a gente tem. Aí eu vou adicionar aqui, ó, player, a cena do player. E não é a cena dentro da cena. Vou fazer um loop. Não, é isso aqui. E ele foi aqui para cima. Então assim, ó, o limite da tela é tudo isso daqui. Ele foi aqui para cima, ó, tá vendo? Porque quando a gente adiciona, ele vai no ponto zero. E a gente pode mover isso. É bem simples, é só clicar nessa ferramenta aqui, ó, de mover, selecionar o player, tá? A gente vai mover o player. E aí a gente vem aqui, clica e arrasta. Se você não fizer isso, você não vai mover o player. Deixei aqui no meio da tela. Então eu vou salvar. Adicionei o player dentro da cena. Então recapitulando, eu fiz um nó, cena 1, e fiz um nó player, né? Aqui separado, e adicionei ele pela corrente. E ele vem aqui, ó, com esse símbolo que tá falando, ó, é uma cena adicionada, é uma cena externa, é um nó que veio externo. E aí, vamos ver isso já funcionando, que é a parte mais importante. A gente tem duas opções. A gente pode clicar aqui, ó, Run Project, que ele vai pegar e rodar o jogo no nosso computador. Então vamos aqui, ó, nesse padrão Run Project e eu vou clicar aqui. Aí da primeira vez ele vai falar, ah, não tem nenhuma cena associada, não tem nenhuma cena principal definida nas configurações do jogo. Então ele está falando aqui, você pode mudar isso depois em Project Settings, debaixo da opção Application. Ou você pode selecionar aqui, ó, selecione essa cena como a principal para o meu projeto. Eu vou fazer isso, porque no caso só tem uma. E se eu precisar mudar depois, eu mudo depois. Então aqui, ó, ele já abre aqui no tamanho do limite da tela e o jogador aqui no meio. Agora eu vou resumir aqui alguns termos em inglês que eu falei para gravar bem na mente de vocês. Hoje eu falei assets, hoje eu falei tiles e eu falei sprite. Assets é um sinônimo de resources, ou seja, são os recursos do jogo. No nosso caso, os recursos visuais, que são as imagens que a gente usou para compor o jogador. E aproveitando aqui, ó, tiles, a gente adicionou tiles como assets dentro do jogo. Bom, Felipe do Futuro aqui falando, eu editei esse vídeo e falei besteira. Na verdade, tiles é azulejo em inglês, eu falei que era pedaços. Então assim, tile são azulejos, que são pedaços que se unem para formar uma parte maior. E esses assets que eu deixei aqui para a gente baixar é baseado em tiles. Eu vou abrir aqui uma das imagens que está lá dentro dos assets. Vocês podem ver que está tudo recortado aqui em forma de quadradinhos, né? Então é como se fossem azulejos que você pode montar e fazer uma composição maior. E sprite são as imagens em si. Vamos usar o Google aqui para ajudar a gente. Sprites são imagens que representam os games assets, tá? É a imagem que representa um recurso do jogo, que pode ser inimigos, pode ser o player, pode ser projétil, ou pode ser o terreno, pode ser um monte de coisa, tá? Então o sprite é a representação em imagem daquele recurso do game. E se você gostou, então deixa aquele like, se inscreve no canal se você não for inscrito. Se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, comenta aí. Ou se você está com dúvida de alguma coisa desse vídeo também, manda. E é isso, muito obrigado e até a próxima.